Se tu investe em renda fixa, fica nesse vídeo que esse conteúdo é para ti. Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Jean Vale, sou economista por formação e consultor de investimentos independente. Aqui no canal eu falo sobre investimentos, planejamento financeiro e construção de patrimônio de forma prática. Então já deixa o teu like, te inscreve no canal e vamos para o vídeo de hoje. Nesse final de semana, Casas Bahia entrou em recuperação judicial. São mais de 17 bilhões em passivos. E esse não é um caso isolado. O Brasil registrou um recorde histórico de 5.931 solicitações de recuperação judicial somente no primeiro trimestre de 2026. E o estoque total de empresas em processo de reestruturação chegou a 6.341 empresas no final do primeiro semestre de 2026. Mas e o que isso tem a ver contigo, investidor? Tem tudo a ver. Isso porque muitas dessas empresas captaram recurso através de debêntures, CRIs, CRAs, bondes e outros instrumentos de crédito. E quando uma empresa solicita uma recuperação judicial, quem emprestou o dinheiro, ou seja, o credor, também entra nessa equação. Por isso, hoje eu quero explicar o que é uma recuperação judicial, alguns dos maiores casos de recuperações no Brasil e principalmente como esses eventos podem impactar a tua carteira de investimentos. Bom, vamos começar pelo básico. Imagine que uma empresa tem uma dívida enorme, mas ela ainda tem uma operação viável. Ela tem clientes, funcionários, produtos, patrimônio e capacidade de gerar riqueza. O problema é que chega em algum determinado momento e a empresa não tem mais capacidade para honrar com todas as suas dívidas. Em vez de fechar as portas e simplesmente decretar falência, ela pode pedir uma recuperação judicial. Na prática, ela pede à justiça um tempo para poder se reorganizar e pagar os seus credores. Inicialmente, a empresa recebe um benefício de 180 dias na suspensão dos pagamentos, podendo haver prorrogação nas condições previstas em lei. E aqui tem um detalhe bem importante. Recuperação judicial não é falência. A recuperação judicial é uma tentativa para reorganizar a empresa e ter uma continuidade na operação. Só que para nós, que somos investidores e emprestamos dinheiro para essas empresas, existe uma diferença bastante grande. O credor, na maioria das vezes, acaba não recebendo aquilo que estava no contrato original. Esse investidor pode acabar recebendo menos, recebendo mais tarde ou até não recebendo. E é justamente aí que começa o nosso problema. Para entender por que as recuperações judiciais se tornaram importantes no Brasil, é importante voltar um pouco no tempo. Antes de 2005, o sistema brasileiro praticamente não tinha dispositivos para aquelas empresas que estavam passando por um aperto financeiro e que precisavam de um respiro para poder se reorganizar. Já em 2015, entra em vigor a Lei 11.101, que cria a recuperação judicial. A ideia da recuperação judicial é relativamente simples. Em vez de deixar a empresa simplesmente quebrar, cria-se um mecanismo para que aquelas empresas que são consideradas viáveis pudessem renegociar suas dívidas e tentar continuar as suas operações. É uma espécie de segunda chance. Dos casos mais famosos, nós temos em 2016 a Oi, com suas dívidas na casa de 65 bilhões de reais. Em 2019, a construtora Odebrecht, hoje Novonor, com 80 bilhões de reais em dívidas. Já em 2020, durante a pandemia, a legislação foi alterada novamente, vigorando então a Lei 14.112. Avançando no tempo, em 2023 tivemos duas grandes recuperações judiciais de empresas conhecidas. Uma foi as Americanas e a outra a Light. E os casos chamaram bastante atenção justamente por conta do estrago que essas recuperações geraram. Isso porque as dívidas foram espalhadas em bancos, fornecedores e investidores. Já de 2023 para cá, um outro movimento ganhou muita força, o agronegócio. Produtores e empresas acabaram se vendo obrigados a utilizar com mais frequência esse recurso. E agora, em 2026, mais recentemente, tivemos Casas Bahia
solicitando uma nova RJ na casa de 17 bilhões de reais. E dessa vez, ao mesmo tempo, o Brasil registra um número recorde de solicitações de recuperações judiciais. Como comentei, nesse final de semana nós tivemos a solicitação de recuperação judicial por parte da Casas Bahia, uma grande varejista que apresentou uma solicitação de recuperação judicial na casa de 17 bilhões de reais. Segundo a companhia, o cenário macroeconômico desafiador foi o grande gatilho para essa RJ. E esse caso, ele reacende uma discussão bastante importante, que é o risco do varejo altamente alavancado. Mas o caso também mostra uma questão interessante. Quando o crédito fica mais restrito, que é o que nós estamos vivendo hoje, com a Selic acima de 14% ao ano, empresas mais alavancadas, ou seja, mais endividadas, tendem a sofrer muito mais. E esse é um grande ponto. O juro alto, para quem pega dinheiro emprestado, acaba se tornando um grande desafio na hora de pagar. E quando uma companhia já está alavancada, isso pode ser até fatal. Quando falamos em recuperação judicial, os principais instrumentos que você precisa conhecer são as debêntures, que são com ou sem garantia real, CRIs e CRAs, que são ativos ligados à cadeia imobiliária ou à cadeia do agronegócio, fundos de crédito privado e fundos multimercado, que podem ter esses ativos em carteira, ações da própria empresa, que nesse caso de Casas Bahia, hoje, dia 17 de agosto, enquanto eu gravo esse vídeo, estão negociadas a 0,45 centavos, depois de uma queda de 33% no dia, e também os bonds, que são títulos de renda fixa de empresas brasileiras emitidas no exterior. E aqui tem um ponto bem interessante, que a maioria dos investidores não está atento. Não basta tu investir em renda fixa, é muito importante que tu saiba para quem tu está emprestando o teu dinheiro. Bom, e no final do dia, como que o investidor pode se proteger? Aqui vai alguns pontos que eu considero essenciais para o investidor na hora de fazer uma análise de crédito. Primeiro, renda fixa não significa risco zero. Debêntures, CRI, CRA são ativos de renda fixa, mas não quer dizer que não tenha risco. O termo renda fixa diz respeito à forma de como o investidor vai reaver o seu valor investido e não necessariamente que a empresa vai honrar. 2. Olhe a garantia. Não olhe apenas a taxa de retorno, mas procure entender qual que é a garantia da operação. Ou seja, uma dívida que oferece uma garantia real do que um crédito quirografário onde tu não tem uma garantia bem definida. Em uma recuperação judicial, esse ponto é muito importante. 3. Cuidado com taxas muito altas. Isso é algo que eu vejo com frequência por parte dos investidores. Eles tendem a se atrair por aquelas taxas mais altas, mas sem muitas vezes analisar o emissor e a garantia. O correto, nesse caso, seria o investidor se perguntar por que alguém está pagando tanto acima do mercado para captar o meu dinheiro. Porque um crédito pagando CDI mais 4, por exemplo, parece uma oportunidade irrecusável. Mas esse prêmio existe justamente porque existe um risco maior. É a máxima de que não existe almoço grátis. 4. Diversifique por setor e por emissor. Por exemplo, ter 5 CRAs não significa diversificação. Isso porque se os 5 são do mesmo setor, mesma região ou estrutura de capital semelhante, talvez tu só esteja concentrando o teu capital 5 vezes. Já em uma diversificação eficiente, tu precisa considerar o emissor, o risco e o setor da empresa. 5. Entenda quem está fazendo a gestão. Se o investidor não tem capacidade ou tempo para analisar uma oferta individualmente, fundos com gestão profissional tendem a ser uma boa alternativa. Mas, atenção! Fundos de crédito privado também têm risco. Isso porque a gestão profissional vai buscar mitigar o risco de crédito através de uma análise mais profunda,
mas não a ponto de zerar o risco. 6. Acompanhe os ratings. Observe as classificações de risco e principalmente as mudanças. Isso porque uma empresa, quando ela sofre um rebaixamento de rating, ou seja, uma nota mais baixa, geralmente ela merece atenção na hora da análise. 7. Defina um limite para crédito privado. O limite acaba te protegendo de uma alocação maior do que o teu perfil de investidor comporta. E 8. Se estiver alocado em um fundo, busque entender que tipo de ativos o gestor está comprando. Essas informações são muito importantes e se encontram na lâmina do fundo. E por fim, recuperação judicial não é um evento isolado. Ela faz parte do mercado de crédito e vem crescendo em diversos setores, do agro ao varejo. E isso significa que você deve fugir de crédito privado? E a resposta é não. Os prêmios existem justamente porque existe risco. O importante é entender o que de fato tu está comprando para a tua carteira de investimentos através de uma análise sobre o histórico da empresa, quem é a gestão, quais são as garantias e quanto desse risco faz sentido para o teu portfólio de investimentos. Porque no fim, no mercado financeiro, o problema não é tu querer ter uma rentabilidade maior para o teu portfólio. O problema é buscar essa rentabilidade maior sem entender qual é o risco assumido. Se esse conteúdo te ajudou, deixa teu like, te inscreve no canal e manda para aquele amigo que gosta de investir em crédito privado ou que tem ativos de Casas Bahia. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!